Hi there, my name is Lucas. I am fluent in English, getting to an intermediate level in Spanish, and in this video I want to share what's a language, how to really learn a language, and how I used the content ladder to get to fluency in those languages that I speak right now, and how you can do the same as well. So let's get started. Primeiro, eu acho relevante a gente compreender de fato o que é uma linguagem, como que a linguagem se dá e do que ela é formada e por que um caminho talvez tão intuitivo não seja a melhor forma de chegar lá. Talvez um caminho um pouco contra-intuitivo seja a melhor forma de chegar lá. A linguagem, ela é criativa e ela é formada por pequenas unidades. Então, um exemplo de unidade pode ser um som, uma sílaba. Um exemplo de unidade pode ser uma palavra, uma frase. E essas unidades, elas se combinam e se formam de maneira criativa, né? Elas se acoplam umas às outras de maneira criativa para formar e expressar significados e expressões e ideias e conceitos. E esses significados, expressões, ideias e conceitos, eles não necessariamente estão ligados a estímulo e resposta. O que eu quero dizer com isso? Essa almofada está do meu lado, mas eu não necessariamente estou falando sobre a almofada porque ela está do meu lado. O estímulo e resposta seria eu tropecei e pelo fato de eu ter tropeçado e caído, eu ter gritado de dor. Fala, ai, isso é um estímulo-resposta. Eu tive um estímulo que foi a queda, a dor, que trouxe uma resposta. Mas a linguagem, ela não necessariamente está acoplada aos estímulos e às respostas. Então eu posso olhar para aquele quadro lá atrás, enquanto eu falo sobre o dia que eu estava brincando com meus amigos na escola e eu caí e bati a cabeça. Então nada que está ao meu redor, precisa necessariamente estar incluso nas coisas que eu estou falando. Então, isso é o deslocamento do espaço sobre a linguagem, o fato dela ser discreta, formada por unidades, e o fato dela ser criativa. Então, quando a gente pensa em aprendizado de uma linguagem, só por essas características, a gente já começa a pensar que não é simples, não é da mesma forma que eu aprendo as outras coisas que eu aprendo a linguagem. Quando eu aprendo a dirigir, quando eu aprendo a desenhar, quando eu aprendo a fazer coisas que são práticas, como tocar um violão, talvez essa ideia de estímulo-resposta, ou treino, ou repetição, faça mais sentido, né? A ideia de prática faça mais sentido. Quanto mais eu praticar dirigir, melhor motorista eu sou. Quanto mais eu praticar o arremesso no basquete, melhor eu vou arremessar. Quanto mais eu praticar um soco, melhor eu vou dar aquele soco. Quanto mais eu praticar falar inglês, melhor eu fico em falar inglês? Não. Porque o mecanismo pelo qual a linguagem se dá é completamente diferente não completamente, né? É um pouco diferente do que o mecanismo pelo qual as outras coisas acontecem. Então, a linguagem ela precisa de exposição. Você precisa estar exposto à língua, você precisa compreender a língua, ou seja, é aí que entra a escada de conteúdo. Você precisa estar exposto a uma linguagem que você compreende, então no começo você vai precisar de linguagem mais básica, voltada para coisas ao seu redor, tal qual uma criança é exposta no começo. E é como eu estou vivenciando um pouco do japonês hoje. O japonês é muito básico, muito básico mesmo. Então eu preciso que o cara pegue e aponte ali Watashi wa Lucas desu. Anata Yuka-san desu. Kore wa Yuka-san desu. Então eu preciso que ele aponte as coisas e diga o que ele está apontando. Eu preciso que ele pegue os objetos e fale o nome dos objetos. E aí eu vou começar a compreender as coisas. Já no espanhol, não. No espanhol eu já estou num nível mais intermediário. Então eu consigo já comunicar e compreender através de contexto. E esse contexto ele se dá de várias formas, né? Uma das definições mais interessantes de contexto que eu encontrei foi no livro Usage-Based Second Language Instruction. E lá ele dá a definição de contexto como uma estrutura de conceitos relacionados que se conectam logicamente para expressar ideias. Então, por exemplo, um conceito pode ser uma pessoa, um evento, uma situação, uma circunstância, como estar no restaurante,
E aí aquela situação ali envolve diversas coisas, como o cardápio, a fome que eu estou, os garçons que estão ali são treinados para me tratar de uma determinada maneira, se é um restaurante num local famoso por ter turistas, então o garçom vai se comunicar comigo de uma maneira diferente do que da qual ele se comunicaria com o nativo. Então tudo isso é contexto e tudo isso facilita o entendimento da linguagem. E eu me utilizar disso no início é essencial. Então, meu primeiro passo na escada de conteúdo é eu compreender as coisas mais básicas e que estão ao meu redor, ou imagens, ou vídeos feitos de maneira deliberada para que você compreenda aquele vídeo através de estímulos extralinguísticos. Então, é muito mais interessante que eu chegue aqui e fale cushion, cushion, this is a cushion, this is a cushion, one cushion. This is one cushion. É muito mais importante no começo que eu utilize esse modelo de me comunicar do que mais lá na frente, em que eu posso estar simplesmente falando sobre a minha história com o aprendizado de inglês. E aí, com o vocabulário que você construiu ali no começo com vídeos mais simples, você vai conseguir começar a inferir significado e compreender o contexto da história que eu estou passando, na história que eu estou contando. E aí que entra a leitura de livros, vídeos complexos, vídeos sobre temas que você se interessa. Esse é o próximo passo, né, da escada de conteúdo, sair do básico para conteúdos mais interessantes e complexos, como séries, animes, vídeos, filmes. E nesse nível você ainda não é capaz de se comunicar com perfeição. Vou fazer uma demonstração agora do meu espanhol, e eu estou nessa fase no meu espanhol. Então, meu espanhol está quebrado, ele está intermediário, eu consigo entender, minha compreensão é maior do que a minha capacidade de produção. Então, conforme eu for produzir aqui, você vai perceber exatamente o ponto que eu estou no meu espanhol, que é intermediário. Eu me chamo Lucas, eu tenho 25 anos, eu sou professor de idiomas, eu não tenho muita capacidade de me expressar espanhol. Sin embargo, mucho gusto estudiar español. Yo no tengo mucho vocabulario en la lengua. Yo tengo poco de acento, pero tengo entrenado mi acento para mejorar. Utilizo shadowing para mejorar mi acento. Y este es mi nivel espanhol que tenho agora. Então, aqui deu para perceber que é muito diferente a maneira que eu me comuniquei lá no começo do vídeo, por exemplo, em inglês, a maneira básica que eu me comuniquei em japonês e a maneira intermediária que eu me comuniquei em espanhol. E eu estou nessa fase de compreensão, né? Nessa escada de conteúdo, estou no nível intermediário em espanhol. E sempre a sua compreensão vai ser menor do que a sua capacidade de produção. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um sotaque relativamente brasileiro dentro do espanhol, mas ele não é ruim, ele é bom. E por quê? Porque eu sei praticar a minha pronúncia. Então, um dos pilares que eu aplico no aprendizado de idiomas e que eu sempre expresso lá na mentoria, que é extremamente necessário, inclusive o link da mentoria, se você quer aprender o idioma com uma individualidade de 1 para 1, como um guia para te auxiliar o que fazer passo a passo do seu processo, o link da mentoria está na descrição. Então, eu estou nessa fase de compreensão no espanhol, mas eu sei que a pronúncia, saber pronunciar é importante. Então eu faço shadowing com o meu espanhol. O shadowing, ele não vai ajudar necessariamente a minha compreensão subir, ou seja, se aprender um idioma primeiro, aumentar a compreensão, para depois você começar a produzir, e não é possível pular essa etapa, não é possível sair do não sei nada para sei tudo, sei falar tudo, sem passar por essa escada de conteúdo e de evolução de compreensão. O Shadow, ele segue uma linha quase que paralela, independente dessa escada de compreensão do conteúdo, porque eu posso ou não saber do que está sendo falado. A única coisa que eu quero fazer durante o shadowing é imitar o som que está sendo produzido. Porque o que acontece?
ao decorrer das nossas vidas, quando a gente está ali na nossa primeira infância, quando a gente é uma criança, a gente está aprendendo o nosso primeiro idioma. E quando a gente está aprendendo o nosso primeiro idioma, ali no nosso caso, provavelmente o português, o que acontece? Seu cérebro ele vai se adaptando ao português, ele vai se tornando muito bom em escutar aqueles sons provenientes da língua portuguesa. E ele vai ficando cada vez pior em escutar os sons diferentes produzidos em línguas diferentes. Então lembra que eu falei que a língua ela é formada por diversos tipos de unidades diferentes, e uma dessas unidades é o som. E não necessariamente todo som de todo idioma é igual. Muito pelo contrário, existem diversos sons extremamente diferentes em relação a cada idioma. Então, um som muito diferente no inglês, que existe no inglês e que não existe no português, é o som do TH. Então, é o this, o that, o thought, o growth, o with. Então, é um som diferente. É um som diferente. A maneira de articular os músculos da boca é diferente. E o shadowing entra para eu treinar essa capacidade de entender, ou seja, eu vou começar a escutar de fato esses sons enquanto aquele indivíduo estiver falando, e eu vou também sincronizar os meus músculos da boca, o meu trato vocal, os músculos da língua, de toda essa parte articulatória responsável por falar o idioma, com aquilo que eu estou escutando. Então envolve um pouco de treino de fonética, ou seja, eu vou treinar ouvir e reproduzir e conhecer como eu reproduzo aquele som. Percebe? Isso aqui é totalmente diferente da escada de conteúdo. Então, envolve eu conhecer como eu falo, por exemplo, o som do TH, e aí vai ser thought. É diferente, não existe no português. Então eu vou colocar a língua entre os dentes, vai ser uma maneira diferente de pronunciar. Beleza, compreendi isso, vai ser diferente. Quando eu estiver praticando o shadowing, eu vou tentar automatizar essa produção. Então, uma coisa que acontece muito é, primeiro você nem sabe da sua incompetência. Então, hoje no japonês, por exemplo, eu estou nessa fase, que é uma incompetência inconsciente. Isso é em relação ao shadowing, tá? Incompetência inconsciente. Depois eu passo a ter uma incompetência consciente. Então, eu tenho noção de que eu não sei fazer aquele som, não sei produzir aquele som de maneira adequada. Mas agora eu já tenho uma consciência da minha incompetência. Talvez seja um nível que eu esteja em espanhol hoje. E agora eu começo também a ter uma competência melhor, vou treinar, né? Vou treinar esses sons, vou treinar essas habilidades para ter uma melhor competência. Então vou ter uma competência consciente. Então eu vou fazer bem aquele som, vou produzir aquela linguagem bem, se eu prestar atenção, se eu estiver focado. Mas o idioma ele acontece de maneira inconsciente, né? Então, o idioma ele acontece num sistema completamente diferente do consciente do cérebro. Não é através do estímulo-resposta, não é através da mesma maneira que você aprende a dirigir um carro, ele acontece no sistema inconsciente. Então, o que eu quero alcançar, de fato, é o último nível, que é uma competência inconsciente de produção daqueles sons, que é o que eu tenho hoje no inglês, majoritariamente, uma produção muito boa dos sons, uma competência inconsciente, e a fase que eu estou em espanhol flutua entre competência consciente e incompetência consciente. Então, dentro do japonês, por exemplo, estou numa incompetência inconsciente completamente. E eu vou utilizando a escada de conteúdo para aumentar minha compreensão, fazendo treino de shadowing ao mesmo tempo, para produzir melhor aqueles sons que eu estou ouvindo. E, por final, se eu tiver tempo, se eu tiver vontade, se eu quiser, eu posso fazer uma expansão deliberada de vocabulário. No livro How Vocabulary is Learned, do Paul Nation, ele argumenta que a importância de aprender um vocabulário é de que o vocabulário vai aumentar a sua compreensão, o vocabulário vai espelhar a sua capacidade dentro daquele idioma. Então, por exemplo, se você clama, se você diz ter um inglês bom, então é necessário que o seu vocabulário dentro do inglês seja alto. Se você diz ter um baixo espanhol, um espanhol fraco, então implica-se que o seu vocabulário dentro do espanhol é baixo. Então essa é a importância de saber o vocabulário. Quanto maior o seu vocabulário, mais compreensão você tem dentro daquele idioma. Então expandir vocabulário de maneira deliberada
É importante, mas não é fundamental. Então, não necessariamente eu faço isso com espanhol, eu faço só com japonês. Então, beleza. Mas expandir o vocabulário de maneira consciente é importante, mas funciona eu pegar e começar a estudar o vocabulário de maneira consciente? A resposta é a mesma do shadowing. Existem níveis de competência consciente e inconsciente que vão melhorando conforme você pratica um pilar fundamental do aprendizado de idiomas, que é a iteração, que é a frequência. Iteração seria eu entrar em contato com a mesma situação, mas num estado inicial diferente. Então, a primeira vez que eu conheço uma palavra nova, meu estado inicial é eu não conheço essa palavra. Mas a segunda vez que eu entro em contato com aquela palavra, meu estado inicial é eu tenho um conhecimento básico sobre essa palavra. E a cada vez que eu entro em contato com aquela palavra, o meu conhecimento é maior. Os contextos dos quais eu entrei em contato com aquela palavra são mais variáveis, então são variados. Então, eu entrei em contato com aquela palavra num tema de história, num tema de filosofia, num tema de psicologia, num restaurante, numa conversa com um amigo, enquanto eu jogava bola. Então são vários os contextos, os estados iniciais que eu entrei em contato com aquela palavra, uma frequência alta. Então, de maneira deliberada, seria eu praticar repetição espaçada, ou seja, eu vou revisar o significado daquela palavra ao longo do tempo, e aquilo vai fazer o meu vocabulário expandir. E isso funciona, isso é comprovadamente útil para aumentar a sua capacidade dentro do idioma. E por fim, para a gente amarrar tudo aqui, qual que é a função do uso da gramática? Do estudo da gramática, perdão. Nenhuma. Fique com Deus. Amém.